Quando a gente está falando de obras de ficção, normalmente a primeira coisa que a gente vai pensar são os personagens dessa obra. E quando a gente olha para eles, a gente pensa no desenvolvimento que eles tiveram no decorrer dessa obra, sendo esse uma das coisas mais vitais para você lembrar dessa obra com uma boa memória. Tipo, caralho, eu gostei muito daquele filme, gostei muito daquela série, gostei muito daquela peça de entretenimento. Porém, isso que eu tô falando é algo esperado. Você espera ver uma obra de ficção que tenha personagens e eles tenham desenvolvimento, por menor ou mais raso que seja. Mas e personagens que tiveram o seu significado redefinido com o tempo? Seja ao longo da obra, o que é um pouco mais difícil, ou em algum spin-off, como a gente vê em um grande exemplo, né, o Saul Goodman de Breaking Bad, que teve a sua própria série e hoje em dia é um dos personagens mais amados e mais reverenciados da nossa cultura pop. E esse personagem ser esse sucesso todo mostra que esse caminho, né, de reutilizar personagens, de redefinir eles, de realmente mergulhar em seu âmago e complexidade é algo muito difícil de ser feito. Afinal, como diz o ditado, a primeira impressão é a que fica. E é muito difícil fazer com que o telespectador, o leitor, mude essa percepção. Porém, em Hunter x Hunter temos um dos maiores exemplos disso. Estamos falando, é claro, de Uvogin ou Uvogin da Trupe Fantasma, o Bárbaro Selvagem, em suma um personagem pra lá de secundário que se tornou uma das peças mais importantes para explicar muito do mundo e dos outros personagens dessa obra. E antes da gente conhecer esse personagem e entender como ele foi redefinido no decorrer da obra, eu tenho que avisar que esse vídeo conterá spoilers, principalmente do mangá de Hunter x Hunter. Então, se você se importa com isso, esteja avisado. Uvogin, assim como a Trupe Fantasma, fazem sua primeira aparição no arco de Yorkshin, um arco pra lá de importante para essa obra porque finalmente mostra o jogo que Togashi está tentando fazer com a sua nova obra em comparação com a sua velha Yu Yu Hakusho. A gente consegue perceber, sem precisar pensar tanto, que Yu Yu Hakusho, por mais genial e vanguardista que seja em vários conceitos, é uma obra que explora o puro e clássico Battle Shonen vulgo anime de lutinha. Hunter x Hunter começa basicamente com a mesma premissa, mas ao decorrer do tempo vai se mostrando cada vez mais deturpada, subversiva nesses conceitos. E há quem diga que é no arco de Yorkshin que essa obra é extremamente voltada para o público infanto-juvenil, se torna muito mais séria e muito mais adulta. E a culpa disso é atribuída praticamente inteiramente pela Trupe Fantasma e tudo o que ela acarreta. E dentro desse grupo criminoso, que é culpado de cometer um dos crimes mais atrozes do mundo de Hunter x Hunter, que é o massacre do clã Kurta, o clã do Kurapika, está o selvagem Uvogin, que apesar de sim ser um personagem secundário, ele se torna em determinado momento um antagonista meio central dessa obra, considerando que o protagonista desse arco é o Kurapika. Mas é curioso que esse personagem nesse arco, ele é muito mais um instrumento narrativo do que realmente um personagem pensante com camadas e coisas do tipo. O Uvogin aqui tem alguns papéis e dentre eles está, por exemplo, em demonstrar o poder da Trupe Fantasma. O Uvogin é dito como sendo o membro mais poderoso quando o assunto é força bruta. E ele mostra isso na sua briga lendária contra os guarda-costas dos Dons, as famosas bestas das sombras, um grupo de assassinos que foi acionado para caçar a trupe quando eles roubaram o seu leilão secreto. Porém, além disso, o Uvogin está aqui para também apresentar como a Trupe Fantasma não é só um grupo de criminosos misteriosos que escondem suas caras e agem pelas sombras. O Uvogin nada mais é do que um bárbaro berserker, né? Um cara cujo grito é capaz de derrotar seus oponentes, que não tem medo de mostrar o quão forte, o quão apto fisicamente ele é. E esse é literalmente o atributo que lhe define, a força. É como se ele não precisasse de mais nada. Então, enquanto a gente vê tipos como Feitan, que escondem a cara e têm habilidades misteriosas, ou Shizuko, que inicialmente aparenta ser uma garota legal e misteriosamente forte pra caralho, o Uvogin é um personagem que não precisa dessas máscaras, né? Que não precisa de todo esse mistério que a trupe está inserido para ser um personagem interessante. Além de que ele é um personagem muito importante para mostrar o quão forte um fortificador consegue ser. No arco anterior da Torre Celestial, nós descobrimos que Gon Fricks, nosso protagonista, é um fortificador. E junto com o teste de personalidade Nen do Hisoka, que descreve fortificadores como simples, puros, emocionais e determinados, o Uvogin é a perfeita definição disso. Então ver ele naquela
luta contra as bestas das sombras, mostra até onde o Gon pode ir com esse tipo de Nen e o que ele pode ultrapassar. Porém, o principal papel de Voguin nesse arco, e é o que define esse personagem para muitas pessoas, principalmente para pessoas que só viram o anime, é o fato de que ele é marcado como o primeiro passo de Kurapika em obter a sua vingança. Depois de ter sido capturado por Kurapika e conseguido fugir, ele fica com raiva do maldito usuário das correntes, e então eles têm a sua icônica luta, na qual mesmo Voguin sendo mais experiente, sendo mais forte, sendo mais poderoso, pelo fato dele ser o famoso bruto e burro, ele se torna um alvo fácil para um personagem determinado e preparado como Kurapika é. E sem tanta dificuldade, o Voguin é alvo da corrente do julgamento de Kurapika, onde ele teria que responder ao seu interrogatório ou morrer. E esse ato mostra de novo o quão empenhado Kurapika está na sua vingança. Afinal, esse tipo de Nen específico dele, que tem uma condição bizarra que tira um pouco do tempo de vida do Kurapika, só funciona em membros da trupe fantasma, mostrando o quanto esse garoto é obcecado por se vingar. Porém, quando Kurapika pergunta quanto eles são, quais são as habilidades dos integrantes da trupe, o Voguin se recusa a responder e prefere morrer na frente dele, mostrando o tema central da trupe fantasma, que é essa lealdade inabalável e até meio perturbadora. A forma como a trupe é trabalhada do início ao fim nesse arco de Orcshin é muito específica. Primeiramente, eles parecem um grupo criminoso que reúne várias pessoas diferentes com habilidades diferentes que são fortes pra caralho. Mas pelo menos inicialmente não há tanto esse senso de família, e sim que todos têm uma lealdade ao Crollo Lucifer. E a gente não tem tanto essa percepção de que a trupe fantasma é algo a mais pelo fato de que o Hisoka, o psicopata maluco, faz parte da trupe, pelo menos quando o arco inicia, fazendo a gente pensar que eles são mais um grupo de criminosos que recrutam pessoas fortes por aí. Porém, no decorrer do arco, e principalmente com o personagem, o Voguin, a gente começa a entender que as relações que os integrantes da trupe têm vão um pouco além de bandidos no mesmo grupo. E a sua morte desencadeia duas das cenas mais icônicas do mundo dos animes. Primeiramente, o Kurapika farmando aura e enterrando o Voguin com uma pá que ele trouxe previamente à luta. Ai, mas o Kurapika é um materializador, ele materializou a pá. Cara, cala a boca, porra. Deixa a gente pensar que ele trouxe a pá antes e ele se garantiu tanto assim. Deixa de ser chato. E a outra cena, e essa que é importante, é que Crollo Lucifer, para vingar o seu amigo, ele simplesmente faz seu requiem na cidade de Orcshin, fazendo ela entrar em caos completo enquanto controla suas aranhas para realmente fazer vários atos terroristas pela cidade, matando muita gente no processo. E quando eu vi o anime pela primeira vez, eu fiquei tipo, caralho, será que eu perdi algum episódio e tal? Porque pra mim, tipo, tudo bem o Voguin ser um membro ali que a galera gostava e tudo mais, mas chegar a esse ponto de realmente fazer esse evento grandioso, matar várias pessoas, se comprometer no processo, consequentemente colocar outras aranhas em risco, precisava de tudo isso pelo Voguin? E por todo o anime foi exatamente isso que eu pensei. Eu vi o último episódio e ainda fiquei com isso na cabeça. Mas então, eu fui ler o mangá. No arco da Guerra de Seção, em determinado momento somos agraciados com o passado da trupe fantasma, contando como esse grupo foi formado. Esse é um dos flashbacks passados mais maravilhosos que eu já consumi em uma obra de ficção, e eu já falei deles de uma forma mais específica e detalhada no vídeo Como Criar um Passado, que eu falo sobre o Crollo. Porém, basicamente, esses capítulos de passado que contam a formação da trupe mostram como eles não são só criminosos poderosos que se encontraram por acaso, e sim crianças necessitadas, vítimas da cidade Meteoro, que se juntaram tendo sua fundação como a esperança. Com isso, construindo um vínculo de família e inspirando todas as almas esperadas da cidade Meteoro com a sua trupe de dublagem. É daí que vem o nome, né? Trupe. Afinal, esse nome trupe geralmente se refere a um grupo de artistas. Porém, depois de um evento traumático que resume o quão merda a cidade Meteoro é e o quanto os bandidos se aproveitam dela, eles decidem mudar o rumo do grupo para uma simples leve infantil trupe de dublagem para realmente um grupo de vilões que assustaria a todos e com isso faria com que a cidade Meteoro nunca mais fosse tocada por esse tipo de gente. Porém, o que é importante nesse passado é a relação que o líder Crollo Lucifer
tem com o Voguin. E é isso que redefiniu esse personagem no meu conceito e acredito que o conceito de todos nós que lemos o mangá. O Voguin desde criança sempre foi representado desse jeito. Um garoto mais alto e mais forte do que os outros que resolvia tudo na base da força. Porém, depois de ver a performance de dublagem do Chrollo, que encantou todas as crianças da Cidade Meteoro, ele é apaixonado pelo que viu e engole seu orgulho, engole sua amarra e pede para Chrollo para participar dessa trupe de dublagem. E apertando a mão desse pequeno garoto franzino, ele diz que o que ele fez hoje o acertou mais forte do que qualquer soco que já tomei. Mostrando esse lado mais doce desse personagem, né? Mostrando agora ele entrando nesse arquétipo, né, do gigante gentil ou coisa do tipo. E depois de um tempo com eles com a trupe de dublagem formada e tudo mais, ele fala que quando ele começou a dublar, eu só tava fazendo o mínimo. Mas agora eu pretendo continuar algo. E Chrollo pergunta, o que você pretende? Eu quero que a gente se apresente em todo lugar e eu me torne o maior vilão do mundo. Ele diz isso em um contexto leve e infantil, se referindo ao fato que ele sempre dubla o monstro, logo ele vai ficar reconhecido como o maior monstro nesse contexto. Sendo que a gente já sabe o futuro da trupe e o que eles se tornaram, fazendo com que essas frases ganhem outro significado. Eventualmente, aquele fato traumático acontece, envolvendo a amiga deles que foi sequestrada e esquartejada pelos bandidos que pairavam pela Cidade Meteoro, e quando o Chrollo abre o saco onde as partes do corpo dela está, nós sabemos que tem um papel que diz alguma coisa que nunca foi revelada, né, escrito por esses bandidos. Quando o Voguin cobra o Chrollo perguntando o que tem no papel, Chrollo se recusa a responder. Chorando e com olhos traumatizados, ele diz que não vai dizer. Eu vou levar essas palavras para o meu túmulo. E esse é o principal momento de virada desse personagem, mostrando já também a sua relação próxima com o Voguin. Como eu já disse, é depois desse evento que Chrollo decide passar sua vida inteira como um vilão e fazer o mundo inteiro tremer de medo. Esses bandidos nunca mais irão se aproximar da Cidade Meteoro assim que eu terminar por aqui. Então ele olha para o Voguin e pergunta, vai se juntar a mim como líder da nossa trupe? Afinal, é óbvio que Chrollo vai dizer isso. A ideia dele de se tornar um vilão temido por todos foi a ideia de o Voguin, que agora o pequeno Chrollucifer coloca nesse contexto. E sendo ele o mais forte, ao mesmo tempo o mais puro, para Chrollo, ele é o líder perfeito. Porém, Uvo recusa. Você é o líder, Chrollo. E com você à nossa frente, irei segui-lo até a morte. Ele aponta o dedo para cima e todas as crianças fazem o mesmo. Todo esse grupo que mais tarde seria conhecido como a temível trupe fantasma. Sendo o Voguin o homem que proclamou o seu líder e que fez todo mundo entrar nessa jornada. Só a forma como esse personagem foi trabalhado aqui já mostra o ganho absurdo de importância e significado que ele acabou de obter. Toda aquela sua personalidade simples e até mesmo deslocada do grupo que ele estava inserido é na verdade aquilo que tornava ele especial. O Voguin nada mais é do que o coração da trupe fantasma. Ele ser um personagem emocional, impulsivo, que lá no arco de Orcshin a gente julga como fraquezas, e o motivo dele ter se tornado o alvo do Kurapika, nesse passado vemos que é isso que dá substância a ele, a camadas para ele. E o mais importante é que, vendo em retrospecto, a gente entende muita coisa que a gente não tinha entendido. Agora, o Requiem feito por Chrollucifer em Orcshin, que causou uma destruição absurda, é mais do que entendível. É óbvio que Chrollo faria isso pelo seu melhor amigo, faria isso pelo homem que ele um dia cogitou ser liderado por. Chrollucifer, no momento que ele é traumatizado e vê aquilo que fizeram com a sua amiga e aquela mensagem que ele disse que ia guardar e levar pro túmulo, esse é o momento onde ele entende que ele perdeu sua inocência. Qualquer infância que ele poderia ter acabou por aqui. Agora ele sabe o quanto esse mundo é cruel e podre. Mas primeiramente, o Voguin é aquele que faz ele ter a ideia do que ele vai transformar a trupe fantasma, de nós sermos os maiores vilões. Mas ao mesmo tempo ele entende que seus traumas, a sua perda de inocência faz com que ele não seja apto para ser um líder. Afinal, ele agora é apático, ele não vê mais o mundo da forma colorida como ele um dia poderia ter visto. Um líder tem que ser carismático, tem que ser energético, tem que ser inspirador, e tudo isso eram características que Chrollo atribuía ao Voguin. E ver esse amigo recusar sua proposta e falar que ele sim é o líder nato e o cara que vai levar a gente pro paraíso, essa é a confiança que esse personagem precisava para realmente fazer o que ele tinha
que fazer. Sem o Voguin, não existiria a Trupe Fantasma e ela não se manteria por tanto tempo. E depois que a gente vê essa relação e continua acompanhando o mangá e vendo, por exemplo, como o Chrollo se encontra agora, muito mais depressivo, com grandes olheiras e tudo mais, esse é o momento onde a gente fala que, poxa vida, se o Voguin tivesse ao lado dele, ele não estaria tão na merda. Ou seja, outrora um personagem extremamente superficial, bruto, que gritava e o caralho, agora se torna no nosso imaginário um dos verdadeiros pilares da Trupe Fantasma. Mesmo o Chrollo falando que todo mundo é descartável, o caralho, ele sabe bem lá no fundo que essa aranha tem uma cabeça, que é ele, mas ela também tinha um coração, que era o Voguin. Eu genuinamente acho que esse personagem, a maneira que ele foi trabalhado, representa muito bem a genialidade de Yoshihiro Togashi enquanto mangaka. Você ter tanta confiança na sua história, no desenvolvimento dos seus personagens, a ponto de desenvolver um personagem que apareceu estrondando, morreu muito rápido, e explicar suas camadas em um flashback sem ser expositivo, de uma maneira orgânica, de uma maneira que não só você acredita, como também entende muito vendo as cenas que ele participou no passado e a sua relação com a Trupe Fantasma. Isso faz inevitavelmente esse personagem subir alguns rankings no seu conceito e mostra que as suas características mais simples, que faziam ele ser um personagem mais desinteressante quando a gente via a trupe como um todo, é o que realmente tornam ele um personagem foda, interessante, complexo, profundo. Isso tudo a gente só pode perceber com o tempo. Como eu disse, para as pessoas que só viram o anime, ele não passa de um antagonista secundário que tem algumas cenas legais e uma morte que faz todo mundo achar que ele seria o mais fraco da Trupe Fantasma. Mas lendo o mangá, a gente finalmente extermina esse conceito dele ser um personagem muito atribuído com power scaling, da gente só se focar no poder que ele tem, até porque ele não tem muito mais do que isso, e realmente ver ele como um personagem pensante nesse mundo e universo de Hunter x Hunter. E o quão rico e importante ele conseguiu ser para a criação de um dos grupos mais icônicos da história dos animes. Essa redefinição, essa ressignificância do personagem foi uma das coisas mais legais e emblemáticas que eu pude acompanhar na obra de Togashi. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma hypada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Ranchaz, Buruburu, O Gugas, a Rosca dele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Gustavo Onet, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Pedro Corredora PL, Rafa, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Yukaki Amaguisco, AD Baixinhos, Renan Correia, Tico Mia, Real Benedito, Ibura, O Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Gian, Gustin Gelk, Gabriel Zado, Frosty, Chimboca Xota, Saki, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madrugabi, Matheus Sarra, Feceu, M. Guido, Saulo Rodrigues, Matheus Siqueiro, Guilherme Xavier, I Love Blondes, Hulk, Quebra-Cabeças, Prod Tauá, Timão Analítico, Goiaba 2202, Hipnos 11, O Jardineiro de Jesus e as Árvores Somos Nós, Devens, Vinho de Flores Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória Souza, Toxic, John Vector, Davi Martins, Isalon, Entrou o Sabonete no Buraco do Peru, O Earth, Gabriel Rachadel, O Fluminense, Meu Nome é Jorge, Esther Drovande, Manjobão, Catraca, Makoto Fandudante, Branco Júnior, Richard K, Pesodelo 515, Elias, Teus 7, Paulo Vitor, Rafael Ribeiro, Igor Viana, Caio Dutra, Wev, Yalin Rabei, Gabriel Fraga, Philips Morgan, Fiat Paul Todo Fudido, Lucas J. Dantas, Iride, Ierrude, Pai de Dois Gatos de Smoke, Dimitri Alves, Abílio Rua, Gabriel Rodrigues, Kaique Alexandre, Jackson G e Ângela Cavalcante. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos de Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver essa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!